E aí, povo? Papo hoje sobre direito romano, uma aula que eu gostaria muito de ter com vocês em presencial, justamente para a gente ter mais espaço para debater, para trocar ideia e tudo mais, porque é um tema importante. Nosso sistema jurídico hoje ele é amplamente influenciado pelo sistema romano. Se a gente for pensar, por exemplo, o Código Civil de 1916, ele era totalmente inspirado no direito romano. Enfim, os ecos do que a gente vai estudar hoje estão muito fortes ainda no nosso ordenamento. Claro, hoje a gente vai ter esta aula condensada, reduzida. Eu vou pensar os pontos principais. A gente não vai conseguir ver tudo. Não vai também, claro, estudar legislação bruta. A gente vai estudar uma coisa que outra assim nesse sentido, mas não vai chegar a ler artigos de como é que era na época e tal. Só vamos pegar uma ideia geral, ok? Começamos hoje lendo o nosso problema de aula. Olha só, podem pegar na apostila de vocês aí. Quais as diferenças entre o direito de propriedade atual com o romano? Galera, quando vocês estudarem assim o Código Civil, vocês vão ver que ele tem, claro, todo um apreço muito específico com a questão da propriedade, seja ela móvel, seja ela imóvel, certo? Tá lá em vários e vários pontos trabalhando isto. Então, até então, se a gente considerar os povos que a gente estudou, a propriedade, ok, alguns até trabalhavam com isso, mas de forma muito improvisada. Na maioria dos casos, nós tínhamos o que? Reis ou imperadores ou faraó que cedia as suas terras para alguém trabalhar um pouco, uma ideia um pouco de usufruto, mas nós não tínhamos um direito de propriedade desenvolvido. Aqui vai mudar, certo? Mas claro, com algumas particularidades, veremos isso depois. A segunda pergunta é: qual foi a importância dos jurisconsultos e qual a relação destes profissionais com o direito contemporâneo? Tá? Jurisconsultos, na apostila tá, salvo engano, eu coloquei errado ali, tá? Jurisconsultos. Pessoal, isso está muito relacionado a nós entendermos o direito como uma ciência. Isso é essencial e é aqui que começa esse movimento, ok? Então fica aí a nossa segunda provocação. Pessoal, noções gerais. Tá? Antes da gente entrar nos nossos períodos históricos da Roma, né? Nós temos que ter uma ideia que Roma, então, ela tem etapas. Tá? Como a gente fala, então, de direito romano, novamente, né, tal qual foi com o grego, com qualquer outro que a gente estuda, ele tem etapas. Nós temos a Roma no seu surgimento, mais ou menos 750 e pouquinho ali antes de Cristo, e vamos ter depois lá 250, 300 mais ou menos antes de Cristo o período da República, então um florescimento jurídico muito grande, e depois teremos o período mais império e o pós-imperial, digamos assim, que é o declínio, que é quando o negócio começa a afundar. Legal? Então, temos vários momentos e em cada momento nós temos estruturas, nós temos um sistema jurídico diferente. E é tardio em comparação com os outros povos que a gente estuda, porque a gente estuda os gregos, que estavam bem antes, eles sim se organizando, nós estudamos os babilônicos, não, que já tinham escrito há muito, né, mais de quase 1000 anos antes aí dos nossos amigos romanos, e assim por diante, tá? Outro ponto importante, eu mencionei já lendo o problema ali, que eles são os grandes responsáveis pelo direito a adotar áreas científicos. Isso é muito importante. Nós temos pessoas, doutrinadores, que pesquisam, que estudam o direito, isso é essencial. Eles também promovem, mais do que ninguém, um processo gradual de desvinculação do sagrado. Então, essas noções religiosas que permeavam o direito por tanto tempo estão cada vez mais perdendo espaço, e em Roma aqui a lei vai encontrar, então vai chegar no auge, digamos assim, do nosso período antigo, a racionalidade da lei, né? Aquela ideia de afastar qualquer ideia de divino, de religioso, etc. E também, claro, né, são os responsáveis aí pelos principais institutos jurídicos que até hoje estudamos, especialmente o direito privado. Vocês vão estudar bastante isso, acho que em teoria geral ali do direito.
que nós temos dois grandes modelos jurídicos no Ocidente. Nós temos a tradição anglo-saxã, a tradição do common law, que países como o Reino Unido, os países do Reino Unido, né, e Estados Unidos utilizam, então, é um sistema de precedentes jurisdicionais. E nós temos a tradição romano-germânica, que é a nossa, que é uma tradição mais pautada nas leis escritas mesmo, certo? Então vamos lá. Vocês vão ver no material que antes da gente entrar nos tópicos eu coloco uma espécie de um glossário, assim, com as figuras, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar abordando alguns nomes e tudo mais, e pode dar confusão. Então nós temos ali os patrícios, que eram os fundadores de Roma, né? Aqueles que entre eles eram tidos como iguais, nós somos iguais entre nós, e temos os plebeus, claro, que eram os imigrantes, os escravos, os estrangeiros, o pessoal que veio depois, e claro, eram a maioria. E os escravos, propriamente ditos, né? Que eram entendidos como res, coisa, certo? Então, quando a gente fala aqui no sul, carne de res, né, novamente vem dessa ideia aqui, porque o gado, até um tempo atrás, era entendido como um bem móvel, uma coisa, né? Então, carne de rei da coisa e tudo mais, né? Então, o escravo, na época da Roma, sim, era entendido como coisa, como objeto, como propriedade. E os escravos, né, claro, às vezes eles podiam ser libertos, viravam plebeus e tudo mais, mas o modelo de produção romano era amplamente baseado na escravidão. Nós vamos ter os cônsules, então indivíduos encarregados do governo durante a República. Então, novamente eu reforço, nós temos vários períodos. Então a gente vai ter o período assim da monarquia, a gente vai ter o período republicano, a gente vai ter o período império, cada um vai mudar, mas o cônsul era quem mandava, digamos assim, durante a República. A gente vai ter os magistrados, podem dar uma olhadinha aí. O pretor é muito importante, é fundamental a gente conhecer, né? O pretor é uma figura, daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar nele, muito importante. Vamos ter o questor, o censor, e, como eu falei antes, né, tô grifando os mais importantes aqui, os jurisconsultos, que aí sim, né, os grandes estudiosos do direito. Então isso vai ser essencial, tá? Na sequência, no material, eu vou ter ali assim para vocês a nossa ordem cronológica. Então a gente vai ter os períodos, não é? Realeza de 753 a 510 a.C., a República de 510 a 27 a.C. e de 27 a.C. até 556 depois de Cristo a gente vai ter o Império Romano, tá? Então, novamente, lembre que em cada período histórico a gente vai ter uma tradição jurídica diferente, tá? Para estudar em termos de história, a gente separa em época antiga ou arcaica, época clássica e época do Baixo Império. Pessoal, época antiga. Então a gente vai estar aqui o surgimento de Roma. E aí mistura aquelas lendas, aqueles mitos do Rômulo, do Remo e tudo mais, né? O fato é, existiam tribos naquela região que vão se juntar, ok? Não vamos entrar nesse mérito aí, né? Enfim, existiam as gentes, aquele grupo de pessoas lá naquela região que vão formar então uma cidade. Este período aqui, claro, muito arcaico, muito anterior ao esplendor da Roma, quando a gente pensa em Império Romano e tudo mais, né? É um momento marcado por uma ideia muito paternalista, ok? Claro, a gente vai ter a figura de um rei, mas dentro da casa, né, a gente vai ter ali a estrutura familiar, que vai ser muito forte, muito rígida, e a gente vai ter a figura do pater familias, o pai de família, né? Que vai exercer uma influência muito grande naquelas pessoas que dependem dele, digamos assim, entre aspas, né? Ele fica responsável por algumas pessoas. Já vamos estudar melhor este instituto aí do Pater Familias, mas lembrem, então, que nós temos aqui uma ideia muito forte para paternalista, certo? Um chefe de família. Nós temos também que, neste momento aqui, o direito ele é voltado para os cidadãos. Novamente, nós temos aqui um direito muito baseado em costumes, ok? Nesse período clássico, aqui, nesse período antigo, né? É um direito baseado em costumes,
Tá? E costumes de quem? Olha, dos patrícios, né? dos mais fortes, dos principais grupos com propriedade, ali assim. Então, a norma ela é muito voltada, a norma no sentido amplo, né? Os costumes e tal, eles são muito voltados para as pessoas da Roma, tá? Para o pessoal interno, quem é realmente romano. Mais tarde que eles vão começar a incorporar alguma coisa para os estrangeiros, mas no primeiro momento, portanto, é muito voltado para os romanos, para os nativos dali. Tá? E aí, claro, como eu gosto de trabalhar esse tema aqui, né, quais são as fontes do direito no período? Os costumes. Né? Os costumes, até tem um conceito que eu gosto aqui, né? Os costumes são o consentimento tácito do povo, envelhecido por longo hábito, quer dizer, ele é uma coisa que vocês concordam, um consentimento, certo? Nós concordamos, pode ser, realmente isso aqui legal, sempre foi assim, ok? A gente incorpora esses costumes e eles vão envelhecendo com o hábito e, óbvio, a gente para de questioná-los, a gente incorpora eles, né? Então, legal, isso é a principal fonte, mas claro, a gente vai ter alguma outra espécie, um tipo legislativo na época aqui, vamos ter, né, mas muito mais voltado para os sacerdotes, na figura do rei, não vai ser uma lei tão ampla como a gente já estudou e como estudaremos na sequência, né? Mas então, principal influência, costumes e, claro, a gente vai ter neste primeiro momento, cuidado, uma forte influência religiosa, tá? Então, novamente, não é novidade para vocês. Então, Roma tinha os seus deuses, né? Boa parte eram deuses gregos que eles meio que importavam e mudavam os nomes, né? Então, tinha o Marte, o Mercúrio, Júpiter, tudo mais, Dionísio, né? Não, Dionísio era o grego, então transformava em Baco, e aí eles tinham o nome deles para deuses gregos, e claro, tinha alguns deuses próprios, Janus e tudo mais, certo? Então, acaba sendo um direito, novamente, muito religioso, e ele é muito ritualístico, quer dizer, ele era aplicado por sacerdotes, então ele tinha essa vinculação religiosa, portanto, tinha esse quê de ritual junto com a sua aplicação. Vocês quando forem advogar, vocês vão ver que ainda temos alguma espécie de ritualística. Ora, o nosso processo ele tem uma série, né, uma sequência de atos que vão, né, no final, gerar uma sentença. Cada ato tem um tempo específico para ser apresentado, tem uma ordem para ser apresentado. Você não pode pegar ali, juntar todos os papéis ali no processo e ir jogando. Não, tem hora certa para vocês fazerem isso. Ora, você vai fazer a petição inicial e aí a parte pode fazer a contestação, né? O réu pode se defender, aí depois vai. Você tem um momento específico para juntar provas, mesmo que depois já passou aqui da etapa de produção de provas, surge uma nova prova, uma nova testemunha, mas já passou da etapa de produzir provas, azar, né? Você não pode juntar provas a qualquer momento no processo, você não pode a qualquer momento fazer o que você quiser dentro do processo. As coisas têm momento específico, tem hora certa para acontecer. Okay? As audiências também, tem toda uma sequência lógica, elas obedecem. Então, sim, nós temos um procedimento bem ritualístico. Claro, não ritualístico no sentido tão religioso da coisa, tem que dizer tal palavra em tal hora, mas nós temos uma ritualística, uma ordem, uma sequência lógica de acontecimentos no nosso processo. Né? E claro, este é um período marcado por uma tremenda desigualdade entre plebeus e patrícios. Normal, né? Conflito de classes muito grande aqui. Ora, se os patrícios chegaram primeiro, eles dominam, então, eles possuem, né, as propriedades, eles possuem mais bens, mais riqueza, e possuem, claro, os escravos, então eles mandam mais. Então, o costume de quem é aplicado, ora, o costume de quem está ali, o costume de quem é da terra. Se vem alguém ali morar e trabalhar na Roma, bom, que se adapte aos nossos costumes, azar de vocês, certo? Então, acaba havendo esse embate muito grande. Bom, nós temos muitos plebeus, uma maioria absoluta de pessoas,
mas o direito acaba sendo aplicado justamente pelos costumes dos patrícios, que eram, né, era deles que alinhado a eles estavam os reis, os sacerdotes e tudo mais, certo? Então, muitos conflitos sociais, os plebeus sempre querendo buscar igualdade política, religiosa e social. Aí, claro, né, os magistrados patrícios só julgavam conforme os seus costumes, a plebe acaba se insurgindo, né? Não, peraí, essa ideia de vocês aplicar, como dito, os costumes de vocês em cima da gente não está funcionando, não é legal, não é interessante. Nós queremos leis escritas, rígidas e mais transparentes, porque, pô, né, a pessoa chega aqui, não conhece ninguém, e aí como é que tu vai conhecer os costumes? Se esses costumes forem gritantemente injustos, percebe como é complexo, né? Você impor os seus costumes a outra pessoa? Pois é, né? Então, a galera começa a se insurgir. Não, nós temos que ter um conjunto aqui mais justo, um conjunto mais transparente de leis escritas. E a gente vai ter, portanto, o primeiro marco legislativo importante, que nós temos a Lei das 12 Tábuas, que vocês certamente já ouviram falar, ok? Então lembra, né? A Lei das 12 Tábuas, ela decorre, ela surge justamente da insatisfação dos plebeus. Os plebeus, né? Não, peraí, quebra pau, tudo mais, e vamos lá. E aí nós vamos ter 12 tábuas, cada uma então regulando alguma matéria, né? No material de vocês eu coloco alguns exemplos, tá? Não vai ser, não é um rol exaustivo, é só alguns exemplos de que nós temos, tá? Então, primeira, as tábuas 1 e 2, olha só, organização e procedimento judicial. Se alguém for convocado para comparecer a juízo, deverá ir. Caso não comparecer, o autor deverá apresentar testemunhas a essa recusa do réu e logo em seguida deverá prendê-lo. Então, você chamou alguém para ir até um julgamento, a pessoa não vai, você carrega, você mesmo prende a pessoa e leva ela, né? Tábua 3. Normas contra os inadimplentes. Isso que eu li agora foi um exemplo, tá, pessoal, né, de organização e procedimento judicial, como é que funcionava neste período antigo. Tábua 3. Normas contra os inadimplentes. Aquele que confessar dívida perante o juiz ou for condenado terá 30 dias para pagar. Esgotados os 30 dias e não tendo pago, deveria ser agarrado pelo autor e levado à presença do juiz. Se não pagasse e ninguém se apresentasse como fiador, o devedor era levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço e pés com cadeias com peso máximo de 15 libras, ou menos, se assim o quisesse o credor. O devedor preso viveria às custas do credor. Olha que legal, né? A tábua 4 ela é essencial. Vou trabalhar ela na sequência. É ela que trabalha o pátrio poder. Olha o exemplo aqui, né? Se uma criança nascer com alguma deformidade, deveria ser morta. Quer dizer, o pai possui o direito de vida ou morte sobre os filhos e algumas pessoas até da esposa. Tábua 5. Sucessões e tutelas. Se o pai de família morrer intestado, sem ter um testamento, não deixe no herdeiro seu que o agnado mais próximo seja o herdeiro. Tábua 6 sobre propriedade. Quando alguém faz um juramento, contrato ou venda, anunciando isso oralmente em público, deverá cumprir sua promessa. Olha só, aqui uma ideia de meio que quase que um pacta sunt servanda, né? Que os contratos fazem lei entre as partes. Olha, você contratou isso, você manifestou o seu desejo de fazer esse negócio jurídico aqui. Que papo é esse de não cumprir agora, porra? 7. Servidões. Se alguém destruir algo de alguém, será obrigado pelo juiz a reconstruir ou restituir tal coisa. Tábua 8. Dos delitos. O ladrão confesso, porque é aquele que foi preso em flagrante, no caso, sendo homem livre, será vergastado por aquele a quem roubou. Se é um escravo, será vergastado e precipitado da rocha tarpeia. Mas, sendo impúber e menor de idade, né, será apenas vergastado ao critério do magistrado e condenado a reparar o dano. Então, se você fosse escravo e roubasse, uma coisa assim, né, você era jogado à pedra lá. Tábua 9. Direito público. Se um juiz ou um árbitro indicado pelo magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes em prejuízo de outrem, que seja morto. Novamente aqui, a importância de um juízo imparcial. Não é?
Tábua 10, direito sagrado. Nenhum morto será incinerado ou queimado dentro da cidade. Então os romanos eles tinham um apreço muito grande pelos mortos. Depois vamos ver isso aí e de como isso se reflete na questão da propriedade também. Tábua 11 e 12 são complementares, né? Não pode casamento entre patrícios e plebeus, por exemplo, mas que futuramente vai ser revogada. Futuramente, mais pra frente, vai poder ter o casamento entre eles. Se um escravo comete um roubo ou um outro delito prejudicial, será movida contra o seu dono uma ação indireta. Então, novamente, o proprietário do escravo respondendo por ele. Tá? Enfim, alguns exemplos que a gente deu aí. Claro, isto no momento então que os plebeus se insurgem, se cansam da tirania, né, dos patrícios e começam a buscar então um direito que beneficie eles também. Quer dizer, um direito não que seja baseado em costumes de ricos, não. Direito escrito, transparente, que todos tenham acesso. E aí, claro, aqui a gente já está no momento de um pouco mais de relativização, digamos assim. A gente já começa a ter juízes aplicando e tudo mais as coisas, né? Julgadores um pouquinho mais neutros, digamos assim. Não é só mais os reis e os sacerdotes. Começa a ter terceiras pessoas julgando, tá? Tanto que nós temos aí também uma ideia de direito público pela primeira vez, né? Lembra que a gente comentou em Atenas que em certo momento o poder sai da pessoa, da figura, e começa a ser o cargo, não é? Então, isso começa a ser um marco importante. Claro, nós temos outras leis essenciais ali, isso eu não vou cobrar de vocês, nome de lei, tá? Não se preocupem. A 12 tábuas é fácil de decorar, então eu vou cobrar de vocês. Mas as demais aqui, né? A lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, então essa vem em 445 a.C. As leis Licínias Cêstias restringiam a posse de terras públicas, exigiam que um dos cônsules fosse plebeu. A lei Ogúlia autorizava plebeus a ocupar cargos sacerdotais. A lex Hortência, as decisões das assembleias plebeias tinham valor geral. E lei Aquília trabalhou sobre responsabilidade civil. Tá? Então aqui a gente começa a ver que a lei começa a ganhar espaço, a lei escrita, a lei como a gente conhece, e ela começa a competir diretamente com os costumes como principal fonte do direito. Tá? Aí, claro, vai surgir depois o Senado, e aí a coisa começa a realmente ficar mais interessante para esse pessoal ali. Por fim, né, para os plebeus no caso, né? Então, como a gente falou antes, as bases religiosas acabam sendo um pouquinho afastadas e tudo mais. E por fim, para nós acabar esse primeiro bloco, pessoal, vamos falar aqui do Pater Familias. Então, como eu mencionei antes, né, a sociedade, ela, nesse momento inicial de Roma, ela era altamente patriarcal. E o pai, portanto, né, ele tinha total poder sobre a prole e sobre os demais agregados. Quer dizer, não era só os filhos dele, né? Então, volta e meia tinha um primo, tinha um sobrinho, uma galera ali que se juntava sobre o governo daquele pai, né? E ele era responsável por todos eles. E tinha, então, um maior poder de vida ou de morte, né? Podia matar as pessoas se ele bem entendesse. Então, poder significativo, claro, né? Nem para matar a esposa, né, em algumas situações, né, uma coisa não era tão absoluto assim, mas era um poder significativo, né? O Pater Familias tinha muita influência dentro do grupo familiar. E por que eles tinham tanta influência, né? Na tradição romana, o pai da família era o responsável por velar, digamos assim, né? por cuidar dos ancestrais mortos. Cada casa tinha uma espécie de uma chama dentro, uma fogueira assim, e eles cultuavam essa fogueira, essa chama, e justamente através disso que como ele era o encarregado então de se comunicar com os deuses que são os antepassados antigos, né? Então ele tinha essa influência, esse poder todo, tá? Então, olha só, né? Valores familiares, poder autoritário do Pater Familias, adoção de práticas eugenistas. O que é uma eugenia, pessoal? É uma ideia meio que de purificação de raça, digamos assim. Então, por exemplo, como a gente leu antes, se o pai visse que o filho que nasceu tivesse alguma deficiência, algum problema, ele poderia matar a criança, porque não vai servir para o exército, não vai servir para trabalhar, não vai servir para muitas coisas aí, então morre, mata agora, acaba com o sofrimento dele agora. Nós temos tribos indígenas que fazem isso hoje em dia, né? Se a gente for pensar, algumas tribos, elas não têm
o Estado não tem uma estrutura que cuide de pessoas com deficiência. Cada um é responsável por si na tribo, né? A noção de família, como nós temos, é um pouco diferente. Então todo mundo meio que tem um certo grau de autonomia. Então se você está lá e você não consegue caçar, não consegue garantir o seu alimento, bom, não vai ter ninguém que vai cuidar de você. Então eles matavam antes justamente para não passar por esse tipo de situação. Tá? Então Roma já tinha essa ideia aí. Então uma ideia eugenista. Nós tivemos isso no Brasil muito forte, década de 20, de 30 ali, que era uma ideia de purificação racial. Então o pessoal queria... entendia que o padrão do homem negro, do homem preto, era diferente, era inferior, então eles faziam cultos, né, umas conferências de eugenia, o crânio perfeito, o tamanho do rosto ideal, não sei o que, era um absurdo, né? Queriam ir mesclando raças, então aquela ideia de branqueamento, né, para que o negro fosse deixando de existir, enfim. Então, aborto, métodos contraceptivos, infanticídio e tudo mais, né? Tinha essa possibilidade, tá? Além, é claro, do enjeitamento, que eles chamam, que era o abandono. Quer dizer, era normal, você nasceu o filho, não quero, dá para alguém, bota na porta, manda embora, tanto faz, né? Você poderia abandoná-lo. Eram práticas comuns neste primeiro momento ali, tá? Então, qualquer coisa dessas aí só mostra, só reforça o poder que o pai tinha neste momento aí de Roma antiga, de período mais monarquia e transição monarquia com a era republicana, com a parte do Senado, certo? Então encerramos essa primeira parte aqui agora, depois na próxima a gente conversa sobre o nosso segundo período, que é o do Senado.